Bom, então, como eu estava dizendo, a gente vai começar com um momento de check-in, né? De olhar para a gente para entender como a gente está nesse momento, no início da prática. A gente vai ficar, a maioria, assim, da aula sentadas, então quem tiver dificuldade de sentar no chão, né, pode ficar no chão e encostar na parede, mas pode super também estar sentado numa cadeira, não tem problema nenhum. Né? Aqui a gente está querendo sempre conforto, o máximo de conforto possível. Então vamos começar fechando os olhos. E nesse momento, só trazendo a atenção para o corpo, fazendo um raio-x assim de como está o nosso corpo nesse momento. Começando lá de baixo dos nossos pés e das nossas pernas, observando se tem algum incômodo, se tem alguma dor, ou se tem conforto. Passando agora para os quadris, observando como eles estão. Registrando as informações que a gente recebe do corpo. Observa agora o tronco, a coluna, toda a extensão da coluna, desde a coluna lombar até lá em cima, a coluna cervical. Tem algum ponto de tensão, de dor? Observa a parte da frente do seu tronco, seu peito, seu abdômen e vê se você consegue identificar como está a sua respiração. Se a sua respiração está mais curta, se ela está mais profunda. Nesse momento, a gente não vai interferir em nada. A gente só vai observar. Observa agora os seus ombros, seus braços, as suas mãos. E se você sente calor nas mãos, frio. E agora você leva atenção para a sua cabeça e para a sua mente, observando como está o fluxo de pensamentos. Só observando, criando uma fotografia mental do nosso estado pré-prática. Como a gente está chegando aqui? Tem algum sentimento? Tem alguma sensação? Algum pensamento que esteja mais presente, que esteja chamando atenção? Observa e registra.
E agora, para finalizar esse momento de checagem, de registro, baseado em tudo que você percebeu no seu corpo, na sua mente, na sua respiração, você vai mentalizar um propósito para essa prática, uma intenção. A gente chama no yoga de sankalpa. É uma intenção, pode ser de você ficar mais leve, pode ter uma intenção de relaxamento, de interiorização, fluidez, ou pode até ser algo mais prático, né? Que hoje eu consiga realizar as minhas atividades, que hoje eu consiga agir sem procrastinar, que hoje eu consiga me manter na minha energia. Vocês podem formular uma frase que seja simples, direta, afirmativa. E aos pouquinhos, a gente vai começar a passar por alguns movimentos suaves no corpo. Se vocês quiserem ficar de olhos fechados, podem ficar, né? Se precisar abrir só para observar aqui os movimentos. Mas sempre que puderem, manter os olhos fechados ajuda a gente nesse objetivo de descanso, relaxamento, interiorização. Tá todo mundo bem? Ótimo. Então tá, então a gente vai começar com alguns movimentos bem simples. Primeiro é um espreguiçar, solta. E vão percebendo que nesse movimento de espreguiçar, o corpo vai dizendo pra gente quais os movimentos que a gente precisa fazer, se a gente precisa ir para um lado, se a gente precisa ir para o outro. Então, sente o que que você precisa esticar aí no seu corpo, dar essa alongada. Tenta soltar o maxilar, né? Fazer esse espreguiçar com a mandíbula solta, dá um outro efeito. Vai sentindo que vai soltando bastante. Isso. Agora a gente vai fazer uma flexão lateral para abrir um pouco o corpo. Vai percebendo as sensações. Para o outro lado, expira quando descer. Observa que sempre tem um lado que vai mais que o outro. É interessante quando a gente trabalha o corpo, a gente observar esses padrões, né? Um lado que é mais alongado, um lado que a gente sente mais dor. Pode mexer o pescoço. A gente vai fazer uma respiração agora, que é para soltar um pouco essa parte de cima. Então, quando inspirar, a gente vai abrir o peito e olhar lá para cima. E na expiração, a gente curva. Desse jeito, a gente também alonga a coluna. Então, inspirou, abriu, expirou, fechou. Mais uma vez. Parou aqui no centro. E agora a gente vai passar
a perna direita por cima aqui da perna esquerda, formando como se fosse... Na verdade, a gente vai ver assim no meio das pernas um triângulo. A perna esquerda por baixo e o pé direito vai apoiar lá no joelho esquerdo. Uma perna por cima da outra. Isso. E aqui a gente vem aqui para frente. Sempre quando a gente faz movimento de flexão, a gente expira, solta o ar. Vai sentindo que essa parte de fora do glúteo, do quadril, da coxa vai alongando. Não importa aonde você vai parar na sua flexão, o importante é sentir ali um pouquinho. Fecha um pouquinho os olhos para sentir, para realmente mergulhar nessa sensação do corpo. A qualquer momento, quando vocês sentirem que precisarem, vocês podem fazer também uma expiração pela boca, soltando um ruído. Isso ajuda a gente a encontrar mais espaço no corpo, a liberar um pouco as emoções. Pode ir voltando. E a gente vai fazer uma torção simples, que é o nosso cotovelo direito, ele vai lá na sola do nosso pé direito, que está em cima do joelho esquerdo, e a gente vai torcer. A torção, a gente expira, solta. Isso. Não precisa segurar muito na torção, podem voltar quando vocês sentirem. E antes de fazer para o outro lado, vamos esticar um pouquinho as pernas, soltar. E de novo, para um pouquinho, fecha os olhos e observa como está o corpo. A gente fez alguns movimentos para um lado e não fez para o outro, então às vezes a gente sente que o corpo quer essa compensação, que ele quer fazer para o outro lado. Então só estica, se precisar, se tiver vontade de mexer. Outra coisa importante também é que aqui somos livres. Então, a qualquer momento, se o seu corpo te pedir algum determinado movimento, que seja se alongar, mexer o pescoço, mudar a postura, vocês são livres para isso. Aqui, o exercício é justamente a gente ouvir o corpo. Então, façam o que vocês sentirem que tem necessidade. E agora a gente vai compensar, então. Perna direita fica embaixo, a esquerda vem por cima, com o pé esquerdo no joelho direito. Fica aqui um pouquinho antes de ir para frente. Sente como tá esse quadril do lado esquerdo, se tá diferente do direito. Faz uma inspiração e expirando, vem para frente. Solta a cabeça. Não deixa a cabeça tensionada. Deixa ela bem solta. Vai observando onde tem mais tensão, se tem dor. A dor, apesar de ser algo que a gente encara como negativo, mas ela é uma grande âncora do momento presente. Então, quando a gente sente uma dor, a gente não consegue ir para lugar nenhum, a gente fica ali na dor. Então, é óbvio, né, que a gente não quer ficar aqui valorizando dor, mas essa dorzinha de alongar, de ajustar, né, é uma dor que às vezes é necessária. Pode voltar.
E agora a gente vai para a torção de novo. Cotovelo esquerdo lá na sola do pé esquerda e expirando a gente torce. Fiquem quanto vocês conseguirem, acharem que vocês não estão se machucando. Um dos conceitos muito importantes também do yoga, né, um dos preceitos é a ahimsa, que é a não violência. E às vezes a gente se preocupa muito em não ser violento com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que a gente conhece, mas a gente esquece de aplicar esse preceito com a gente, né, dessa não violência. Então agora a gente vai esticar as pernas, assim, um pouquinho. De novo, pode dar uma mexidinha. Observa, fecha os olhos, sente como é que tá o seu corpo. Ah. E a gente vai fazer uma outra torção, que ela é muito gostosa. Aqui para essa parte, a gente torce tanto em cima quanto aqui embaixo. Afasta um pouquinho os pés, mais ou menos na largura dos quadris. Deixa eu tirar esse cachorro daqui. Gente, parece até um cachorro de verdade, né? Tá aqui. Ó, as mãos aqui nessa altura, a gente vai fazer esse movimento. Sempre expirando. Eu estalei tudo. Depois, inspira e faz para o outro lado. O ideal é que a gente tente manter os glúteos no chão. Pode fazer mais algumas vezes. Expirou. Repara se tem algum lado que torce mais. Algum lado que o glúteo sai, o outro não sai. E agora a gente vai fazer a nossa última postura mais ativa, que é o Paschimottanasana, que é um asana, um dos asanas assim do Hatha Yoga, um dos asanas mais essenciais. E é um asana que traz muito para essa introspecção, para essa interiorização. Então, a gente tenta manter aqui, né? Eu gosto sempre de puxar aqui, ó, para a gente manter aqui a nossa coluna bem estável. E a gente vai fazer uma flexão para frente. Então, olha só, o asana, né? O nosso ponto de chegada desse asana é a gente estar com as pernas retas e encostar o abdômen lá na perna. É óbvio, né, que isso é para os avançadíssimos. Como a gente está com o objetivo de conforto, não forcem a ponto de vocês depois ficarem com dor na coluna, com dor nas pernas. Então, a gente pode flexionar um pouquinho os joelhos e para tentar mesmo chegar o abdômen aqui na coxa, mesmo que você flexione super. E aí, dentro da postura, a gente vai sentindo como que a gente pode ir, né, esticando as pernas, mas sempre respeitando o nosso limite. A gente vai ficar um tempinho aí, então busca o conforto no desconforto, né? Nada de se forçar ao extremo, nada de se machucar. E aí começa a trazer a sua atenção para a respiração. Se precisar, faz aquela expiração com o som, soltando tudo. Ah. E aqui a gente já vai começar
um exercício de respiração que a gente vai continuar depois para além dessa postura. A gente vai inspirar em 4 segundos e expirar em 8. Só mais um pouquinho aí, fazendo essa respiração mais longa na expiração. Se esse ritmo for muito para você, você pode respirar, inspirar em 3, expirar em 6. Ou se esse ritmo ainda estiver curto, você pode inspirar em 5, expirar em 10, mas sempre deixando a expiração o dobro do tempo da inspiração. Agora, devagar, aos poucos, vai retornando dessa postura, com cuidado, e vai adotando novamente uma postura de meditação. Pode ser com as pernas cruzadas, pode ser sentado numa cadeira, tentando manter os olhos fechados, e a gente vai seguir nesse ritmo de respiração, fazendo esse pranayama, que é um pranayama super simples, mas que já traz uma diferença bem grande. Então continua, inspira, conta até 4, expira, contando até 8. A gente vai ficar alguns minutinhos nesse exercício. Se por acaso se perder na contagem, é só recomeçar. A cada novo ciclo de respiração é um novo começo, então não se preocupa. Agora pode cessar esse ritmo de respiração, deixar sua respiração fluir naturalmente e só observa como você está, como está o seu corpo, como está a sua mente. Agora a gente vai se preparar para a nossa postura restaurativa.
Podem devagar abrir os olhos. Vou tentar me manter aqui falando bem calmo para não tirar vocês dessa vibe que vocês já estão. A gente vai fazer o Sai de Shavasana. Então, o que a gente vai fazer? É uma postura de lado, né? Vocês podem escolher o lado de preferência de vocês, que vocês dormem, pro lado direito, pro lado esquerdo. Qual é o nosso objetivo para que essa postura seja uma postura restaurativa? A gente precisa de conforto, de aconchego. Então, como está todo mundo no tapetinho, observem aí o que vocês têm de material. Se tiver uma mantinha que dê para colocar aqui nessa altura do quadril, porque pode ficar um pouco mais desconfortável de estar, né, duro, assim, direto no chão. E aí, a, a yoga restaurativa nada mais é para a gente montar as posturas da gente suportar as nossas curvaturas naturais. Então, a gente quer que a gente se sinta, assim, super aconchegado. Então, talvez tenha aqui no quadril, né? Mas também tem essa vontade de botar aqui embaixo da cintura, né? Para sentir esse conforto. Sempre colocar um apoio para a cabeça, uma almofadinha, um travesseiro, né? Eu tenho uma almofadinha assim, que eu gosto de botar ela dentro da mantinha, que fica uma sensação gostosa. A gente vai deitar dessa forma. Então, esse braço que está embaixo, se tiver alguma coisa também que dê suporte para ele, alguma mantinha, uma almofada, para esse braço não ficar no chão duro. E repara que aqui no nosso punho a gente também tem uma curvatura, né? Quando a gente está assim, a gente está tensionado. Quando a gente está relaxado, a gente faz uma curvatura. Então, a gente dá suporte para essas curvaturas naturais. E aí o pulo do gato aqui é o seguinte: a gente vai botar alguma coisa entre as nossas pernas, vou pegar o cachorro, entre as pernas, para a gente suavizar esse joelho um no outro e também os tornozelos, para não ficar batendo osso com osso, tá? Pode inclusive ser uma manta, assim, né? Enroladinha. Para as próximas, para as posturas restaurativas também é gostoso usar meia ou então ter uma cobertinha para se cobrir, porque no relaxamento o nosso corpo esfria. Então é interessante isso também. E o outro pulo do gato é ter um suporte nas costas, algo que você consiga que está mesmo te sustentando. Então, de novo, pode ser uma almofada, essa coisa aqui do sofá é ótima para isso. Gente, se não tiver material para tudo, não tem problema. Vê quais são as suas prioridades. Vai sentindo. O que que você acha que vai te dar mais conforto? Se é o suporte nas costas, se é o suporte na mão, né? Ó, negocinho aqui para abraçar, todo mundo pronto para mimir. Então, eu vou dar só um tempinho para vocês sentirem se vocês estão confortáveis na postura. Tem algum ajuste que precisa fazer? Feche um pouquinho o olho, vê se está confortável. Se tiverem alguma coisa para cobrir os olhos, perfeito. Uma toalhinha. Também prontas? Prontas para viagem? Deixa eu só ativar aqui uma coisa do som, que senão acho que vocês não vão conseguir. Vê se vocês escutam esse sino. Escutaram? Então, ótimo. Então, eu vou conduzir vocês para o relaxamento e depois eu vou ficar em silêncio. Mas eu tô aqui
tô aqui com vocês, estou de olho no horário e na volta eu vou tocar o sino novamente. Combinado? Então fechem os olhos, aproveitem, boa viagem. Então começa fechando os olhos e leva a atenção para os pontos de contato do seu corpo com esses materiais. Os pequenos pontos de conforto, de segurança, de acolhimento. Inspira pelo nariz, solta todo o ar pela boca. E a cada respiração, você vai se permitindo relaxar mais e mais. Observa se tem alguma parte no seu corpo que precisa de mais relaxamento, que ainda está tensa, rígida. Leva a sua atenção para essa parte e na próxima expiração você solta o ar e libera toda a tensão. Vai relaxando os pés, as pernas, os quadris, deixando que o corpo encontre o seu estado máximo de relaxamento. Relaxando as costas, o abdômen, o peito. Nesse momento não há nada com que você precise se preocupar. Não há nenhum lugar que você precisa ir. Você só se entrega mais e mais a esse relaxamento. Relaxando os ombros, o pescoço, os braços, as mãos. Relaxando cada músculo da face, soltando a mandíbula, deixando a testa e as pálpebras relaxadas, relaxando até o seu couro cabeludo. Vai sentindo esse relaxamento percorrer todo o seu corpo até chegar na sua mente. Até você alcançar um estado meditativo através do relaxamento.
devagar, vão voltando, dando um tempinho para o corpo, trazendo alguns movimentos sutis, se precisar se espreguiçar. E no tempo de vocês, novamente vão se levantando, voltando para essa postura sentada, para a gente finalizar com um registro de como a gente está se sentindo após essa prática. Bem devagar. Os olhos fechados. E agora a gente vai novamente observar o corpo, a respiração, a mente. Eu vou deixar que vocês façam isso de uma forma não guiada, não dirigida. Só observem como que vocês estão nesse fim de prática. Traz para a consciência novamente o Sankalpa que você escolheu no início da prática. Traz as mãos juntas em frente ao coração, relembrando esse Sankalpa e colocando uma intenção de que ele se estenda para além desse momento, para além dessa prática, que a gente consiga manter esse estado que a gente alcançou, que a gente se lembre de pausar ao longo do dia, de sempre ouvir o nosso corpo, as nossas necessidades, a nossa intuição. No momentinho de vocês, no tempo de vocês, vocês podem abrir os olhos, finalizar.